paz do Senhor, teremos mais um momento de sabedoria. Momentos esses a qual nós temos aprendido muito da palavra do Senhor Jesus acerca de mulheres que se destacaram na Bíblia e que tiveram lições e estamos aprendendo a cada dia. E hoje não é diferente, falaremos e conheceremos e tiraremos lições acerca de Batseba. Batseba vem do hebraico, que significa filha do juramento. A Bíblia vai mencionar sobre Batseba a primeira vez em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3. Vamos conhecer a história de Batseba através da história do rei Davi. Este talvez era o cenário que acontecia naquela tarde. O rei Davi estava passeando no seu palácio ao fim de uma tarde e o seu palácio ficava num lugar muito alto, onde ele tinha toda a visão muito ampla de tudo que estava à sua volta. Davi já estava, podemos dizer, aposentado. Ele mesmo se aposentou das guerras. Então era o período que os reis deveriam estar em guerra, mas Davi tinha se aposentado, tinha deixado de lado as guerras. Naquele momento, aquele cenário estava sendo preparado para um caso de adultério. Naquele momento, Davi, ele tem a opção de pecar ou não. No verso 4 do capítulo 11 de 2 Samuel vai dizer que Davi a viu, desejou e mandou trazer para si, mesmo sabendo que ela era uma mulher casada. Davi, a Bíblia vai dizer em Crônicas, que ele teve 8 mulheres, além de muitas concubinas. E Batseba era uma destas mulheres. Davi a desejou a possuí-la. E ela era casada com Urias, um de seus soldados. Então Davi traz para si. Batseba estava tomando banho no seu terraço. Verso 4 vai dizer que ela estava terminando o seu ciclo do período de impureza. Ela estava cumprindo o que a lei mosaica prezava. Batseba talvez não tinha muita opção. Ela estava ali sendo súdita de um rei, que era rei de Israel, que dominava tudo. Batseba deita com Davi. E Batseba volta para o seu lar. E Batseba descobre que estava grávida. Uma das primeiras consequências, castigo que podemos dizer assim, que Batseba teve por causa de Davi, foi uma gravidez indesejada. Além de da morte prematura de seu filho recém-nascido após 7 dias, a morte do seu marido, porque até então ela era casada. Mas Davi, ao descobrir que Batseba estava grávida, ele trama toda uma situação para matar Urias. E depois, Batseba, uma mulher viúva, grávida, e se submeteria assim os desejos daquele rei. Talvez muitas pessoas julguem a atitude de Batseba, mas Batseba talvez não tivesse muita opção. Então ela teria que se submeter àquela situação. E outras consequências muito grandes, com certeza, Batseba passou, foi ser acusada pela família do seu esposo, por todos aquele reinado, aquelas pessoas, por conta de uma atitude errada de Davi. Quem desejou foi Davi, não foi ela que a desejou. Podemos aprender e tirar muitos aprendizados com essa história. A Bíblia não fala muito acerca de Batseba, poucas coisas são mencionadas na sua vida. Mas Batseba, ela foi escolhida de todas as mulheres, esposas de Davi, a qual ele tinha casado primeiro com Mical, mas Mical foi uma mulher imprudente que não esteve com Davi nos momentos de tristezas, de guerra e também de alegria. Mas foi através de Batseba que Deus a honrou, do seu ventre saiu o maior rei de Israel, o homem mais sábio, que foi Salomão.
que nós possamos aprender com a história de Betseba e com a história do pecado de adultério e de homicídio de Davi, que nós não devemos estar ociosos. Davi deveria estar em guerra, mas Davi preferiu estar em casa. Muitas vezes nos acomodamos e às vezes criamos um cenário para um pecado. Então, é importante que nós possamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, ou seja, estar no centro da vontade de Deus. Então, que Deus abençoe. Amém.